Uma boa tarde para vocês, né? Sei que vocês vão ver o vídeo, sei que eu vou fazer esse vídeo, né? Para vocês hoje no domingo, né? Olha, a parte para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu te dou uma boa tarde, né? E uma boa noite também. E algo que eu vou falar para vocês. Procura um tempo evangélico, aceita Jesus, vocês que não são evangélicos. Os que são evangélicos estão afastados, procura a casa do Senhor e te reconcilia, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. É tempo de mudança. Eu vou soltar para vocês aqui bem rapidinho, que eu ainda vou me arrumar. Vou tomar um banho, vou me arrumar para ir para a igreja. Vou fazer esse vídeo para vocês, né? Vou soltar os sonhos para vocês. Vou soltar os sonhos, versículos assim. Não vou muito ler a Bíblia, não. Para poder não tomar muito tempo, porque não vou me arrumar para ir para casa dos... Para ir para casa do meu Senhor. Vocês estão percebendo? Eu tô com os nariz entupido. Mas eu vou fazer, ó. Eu sonhei. Eu vou soltar logo do primeiro, ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa. Eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta, ela outra, com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou soltar para vocês. Esse sonho Rain soltei para vocês. Agora eu vou soltar só 2 versículos, né? Para confirmar esse sonho. Em Mateus. É porque eu tô apressado que eu vou para a igreja, tá bom? Não ia soltar o texto inteiro para vocês. Mas fica para vocês meditar. Ó, Mateus 24 e o versículo 29 e o versículo 30 e o versículo 31 que eu vou falar para vocês referente a esse sonho que eu acabei de soltar para vocês, ó. E logo depois, os sinais, o título dessa parábola, os sinais da segunda vinda, os sinais da vinda do Senhor. Tá escrito aqui, tá escrito lá em Mateus. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Esses aqui são os sinais da vinda do Senhor. Versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Do mesmo jeito que eu vi o Senhor. Sobre os anjos, bora ficar com os anjos vai fazer, eu vou ler para vocês, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Encerrei para vocês aqui. Os anjos vai ser o que? Para juntar o povo na face da terra. Entreguei esse sonho, entreguei a Santas Escrituras. Agora eu vou para o próximo sonho. Eu sonhei que eu estava no canto. Quando eu olhava para trás de mim, avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, era uma rua de subida, ele vinha descendo. Ele vinha todo sujo de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos todos ensopados de sangue, ele todo coberto de sangue. E ele vinha descendo a rua, era uma rua de ponto de comércio. Ele vinha descendo, vinha de pés descalços, por cima da calçada da rua. A rua, e ele vinha por cima da calçada de pés descalços. Era um ponto de comércio, tudo fechado. E ele vinha só no meio da rua, não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua. Quando eu vistei isso, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Algo que eu vou soltar para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça e o Senhor tampou do joelho para baixo. E o Senhor limpou, que o corpo dele estava todo lavado de sangue. O Senhor limpou aqui do ombro até acima do joelho. O Senhor limpou, tirou o sangue dele, né, que estava todo contaminado, o pecado do mundo inteiro sobre ele. O Senhor tirou para me abraçar ele. Eu abracei, ele me cobriu com o manto, eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu disse assim, o que o Senhor quer me dizer com esse sonho? Eu não tô entendendo, não. Aí quando eu li o livro de Apocalipse, que eu vou ler para vocês agora, eu entendi esse sonho todinho, entendeu? Ó. E é o que eu vou soltar para vocês, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Você está falando sobre os pastores, nesse versículo aqui, Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo, aqui o Senhor está dizendo que tem algo contra os pastores, que deixou de levar o id dele, ó. Versículo 5. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está chamando essas pessoas para voltar a pregar o evangelho. Pois senão brevemente eu te virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. O Senhor está dizendo, se vocês não voltarem atrás, o Senhor vai vir sobre vocês no dia do arrebatamento e o negócio vai pegar, né? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora vamos para o quê? Para o próximo sonho. Eu sonhei, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava numa casa e chegou umas pessoas de viagem nessa casa. Nessa casa que eu tava, elas se organizaram, elas foram fazer comida. Quando elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola. E esse pezinho de cebola que eu peguei, eu saí dessa casa que eu tava, fui pra outra casa plantar.
No caminho, eu olhei para o céu, vi um pedaço de um templo no céu muito grande. Um pedaço de um templo no céu muito grande. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Esse templo era branquinho. E eu continuei meu caminho, fui lá para outra casa. Nessa outra casa, eu plantei o pezinho de cebola. Na frente dessa casa tinha um poço cheio de água transbordando, água azul, marinho escuro. E lá eu plantei esse pezinho de cebola. Essa casa não tinha teto, só tinha as paredes erguidas e um portal. E quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E na hora que eu fui ver quem era, ele já veio ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua, veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele chegou e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás. Aí nós saímos para olhar essas 3 casas. As 3 casas estavam funcionando, a primeira não estava não. E essas 3 casas que estavam funcionando, a primeira casa, quando eu mostrei ele, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não. Na outra casa, a porta estava fechada para ele. Ele também disse um não. Na última casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou. E quando ela olhou com o rosto espantado, ele colocou um semblante de alegria. Quando ele deu um semblante de alegria, ele se virou para mim e deu um sorriso. Eu deixei ele lá, né? E eu fui lá para frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ela vinha toda imóvel, ela não se movia mais para nada. Ele vinha trazendo ela sustentada na palma da mão dele, na frente da mão dele. Ela suspensa do chão. Ele pegou, colocou ela mesmo na frente dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. E ele colocou ela suspensa do chão, mesmo no centro do portal. Na hora que ele colocou lá, eu olhei pro rosto dele, ele tão decidido em levar ela. E quando eu olhei para ele, eu disse assim, eu vou perguntar ele se de onde ele vem, não viu Jesus, né? Eu fiz essa pergunta a ele, eu caminhando do lado dele, eu fiz essa pergunta a ele, eu me acordei. E ele colocou um semblante, aí eu me acordei. E algo que eu vou dizer para vocês, vou logo dizer o que é que são. A primeira casa, as pessoas chegando do arrebatamento. Para o quê? Para Nova Jerusalém, né? O pedaço do templo no céu, Nova Jerusalém. Esse pezinho de cebola é muito choro. Que eu plantei ele na frente dessa casa. Essa casa é o templo em Israel. Essa casa que não tem teto, que só tem as portas, um portal e as paredes erguidas. É o templo lá em Israel. Isso aqui é para vocês, povo de Israel. E sobre esses 3 homens, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre esse templo, a Nova Jerusalém, e sobre esses 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre essa primeira casa, o templo em Israel, sobre essas outras 3 casas que estão em funcionamento, o templo católico e o templo evangélico. 2 templos evangélicos, que são as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. Eu vou soltar só esse versículo só para vocês, só para mim mesmo deixar esse sonho, e também vou soltar outro versículo também referente, o que? Porque que a primeira casa foi rejeitada. 2 casas foi rejeitada pelo Senhor, pelo próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque está em pecado. Vou ler para vocês aqui sobre essas 2 casas que foi rejeitada, ó. Vou ler sobre o quê? Uma que foi aceita, a outra que foi rejeitada, né? Ó, a parábola das 10 virgens, Mateus 25 e vou começar no versículo 1. E vou ler só até aqui o 4, ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, templo do Senhor aqui na face da terra representa o quê? Virgem representa a mulher. Por isso que eu digo a vocês, ó, cada casa representa um templo. E mulher dentro da casa representa uma religião. A primeira mulher, ela foi rejeitada por ele, entendeu? Por que ela foi rejeitada? Porque ela é religião católica. Ela se o quê? Ela quebrou a aliança que eles tinham com Deus, entendeu? Mas bora continuando. A segunda casa, por que foi rejeitada? Eu vou ler para vocês agora, ó. E 5 delas era prudente, e 5 era louca. Então, vocês veem que outro templo foi rejeitado e o outro foi aceito, né? Ó, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso que foi rejeitado. Estava até com a porta fechada perante o noivo, né? Ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas. Você está vendo? É essa que foi aceita por ele. Na hora que ele chegou, ele se agradou. Ele deu um sorriso e pegou ela, né? Então, foi, levou para o céu. Ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas. Você está vendo? Foi elas que foi aceita. As virgens prudentes, que estavam o quê? Tinham conhecimento da palavra de Deus, não pecavam perante a Deus. Elas foram aceitas. As outras foram o quê? Foram ser deixadas para trás, por falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. E também, sabe por que foi? O Senhor me mostrou a cabeça, quando eu me acordei desse sonho, eu disse, eu vou dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Tudo que eu dormi, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Esse tempo foi rejeitado
as 5 virgens loucas, por causa de conhecimento da palavra de Deus, e por eles pecar, o tempo evangélico está corrompido com vaidade. E foi isso que o Senhor me mostrou no sonho. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, toda maquiada, o rostinho dela com pó, a sobrancelha dela com rímel, os cabelos dela estirado, os lábios dela com batom. Tudo isso é pecado. Unha pintada, cabelo cortado, cabelo estirado, tudo é pintado. Tudo é pecado para Deus, entendeu? Salto alto, as roupas que não é conforme a vontade de Deus, tudo é pecado. Tudo vai empatado, as pessoas subirem no dia do arrebatamento. Essas pessoas vão ser tiradas da terra, mas para passar pela porta larga, é o que está escrito nas Santas Escrituras. Só vocês o quê? Mateus 7, o versículo 13, versículo 14, ó. Por quê? Porque aceitaram Jesus, mas não se não renunciaram àquela velha pessoa, continuou com os mesmos hábitos, entendeu? Ó, não teve mudança. Jesus disse em João 3 e o versículo 3, é impossível, ó, Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que não nascer não pode ver o reino do céu. Se não pode ver, pode entrar. Por quê? Porque não nasceu, aceitou Jesus, mas continuou do mesmo jeito, não teve transformação de vida. Versículo 5 de João, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver, não pode entrar no reino do céu. Esses versículos são muito bem parecidos, mas tem mais coisa acrescentada que Jesus acrescentou. A água é a palavra de Deus. Nasce um novo Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. As pessoas aceitam Jesus, mas não querem ter mudança, querem continuar na presença de Deus pecando. Isso é iniquidade, isso é pecado. Ó, e muitas pessoas não querem renunciar. Jesus disse, ó, versículo 9, Lucas 9, o versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do Senhor é o caminho de renúncia. Vou ler para vocês agora Mateus o quê? Mateus, muitas pessoas no dia do arrebatamento vai passar por essa porta. E essas pessoas estão dentro da congregação. Ó, mas está lá no caminho largo, não saiu para o caminho estreito. O caminho do Senhor é um caminho estreito. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas vão passar por essa porta no dia do arrebatamento, entendeu? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há quem encontra, o Senhor já está dizendo, ó. Poucas pessoas querem renunciar para passar na portinha estreita. No caminho, vai andar com o Senhor, no caminho de renúncia, para passar pela portinha estreita. Por isso que o Senhor diz que muitas pessoas, no versículo 13, vão passar por essa porta. Essas pessoas estão dentro do templo. Porque no versículo 21 está dizendo assim, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, só mais aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Essas pessoas estão dentro da casa do Senhor. Eles estão dentro da casa do Senhor. Naquele dia, você está nesse versículo tem assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Você está vendo essas pessoas estão dentro do templo. E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Essas pessoas estão dentro do templo, entendeu? Cuidado, vocês que estão dentro dos templos. Templo católico e templo evangélico, ó. E o que é que o Senhor vai dizer? Ele vai dizer abertamente, apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Está fazendo coisa na palavra, está fazendo a obra do Senhor aqui na face da terra, mas está com pecado, está com iniquidade. Foi para a porta larga, entendeu? Ele apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade, apartar a voz de mim que eu não vos conheço, entendeu? É isso que está escrito no versículo 23, li o 21, li o 22, li o 23 para vocês, entendeu? Vigiai vocês, né? Agora eu vou para o próximo sonho. Olha, eu já encerrei aqui, não vou ler a parábola toda para o vídeo não ficar muito grande. Ó, eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã. E meu dia eu fui almoçar. Quando eu retornei, eu já perdi o horário. Já cheguei de tardezinha. Eu fui só experimentar a roupa que eu tava vestindo. A roupa que eu tava fazendo, vocês me perdoem. A roupa que eu tava fazendo, eu experimentei e vi que deu. Aí eu já vim da parte, eu já vim de noite. De uma congregação do Senhor, não sei de qual, vim de uma congregação dele. Era um dia festivo. E eu vi no meio do meu beco. Quando eu vi no meio do meu beco, atrás de mim, glória a Deus. Atrás de mim, minha carro era moto. Na minha frente apareceu um homem no cavalo voado. E esse homem que veio no cavalo voado, ele é o Senhor. E esse homem, quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E tudo que ele estava brigando com esse homem, eu cheguei lá pertinho dele, aí nós saímos, no canto que nós chegamos, ele se sentou e ele começou a beber. Ele bebeu, tomou o fim, né? Então, e tudo que ele bebeu, eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui, não, ele tá desse jeito, que vai para aquele canto onde ele brigou. Aí eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu coloquei lá, ele tombou, na hora que ele tombou, eu disse, ele vai cair, vai se machucar.
Não vou deixar, não. Aí o que foi que eu fiz? Eu me sentei do lado dele. Aí eu me acordei. Vou soltar pra vocês, ó. Apocalipse, eu vou soltar Apocalipse, eu vou soltar fazer esse vídeo bem rapidinho pra vocês, porque eu tô com pressa pra ir pra igreja. Ó. É porque eu prometi ao Senhor que todo dia eu fazia vídeo pra ele, né? E eu a amo demais para poder quebrar promessa com quem? Com Jesus. Quebro nada. Eu a amo Jesus de Nazaré, meu Salvador. O homem amável, amado e amável. Ele é tão amável. Eu amo Jesus, meu Salvador. Ó, e vi o céu. Ele é a minha razão de eu viver aqui nessa face dessa terra. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aqui é Apocalipse. Apocalipse para confirmar o sonho desse homem no cavalo, ó. Desse homem não, do meu Senhor no cavalo, né? Do Senhor, do nosso Senhor no cavalo, ó. Apocalipse 19, o versículo 11. O cavaleiro no cavalo branco. Bora pra cá, ó. E vi o céu aberto. Você está vendo? É o arrebatamento. Ó. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com a justiça. Por isso que ele veio, ele brigou com aquele homem que vinha atrás de mim, entendeu? Ó. Aquele homem que é? Aquele homem é o nosso inimigo, é inimigo do Senhor, é inimigo de Deus, né? O espírito, o demônio, pronto. É porque eu não gosto de falar o nome dele, pois então, é ele, entendeu? E o Senhor brigou com ele, entendeu? Ó, agora eu vou ler pra vocês por que o Senhor bebeu. Ó, vou ler pra vocês. Glória a Deus. Tô fazendo rapidinho que eu vou me arrumar pra ir pra igreja. Tô direto falando isso. Porque eu tenho umas casas do Senhor pra mim ir, né? Hoje, né? Glória a Deus. Ó, por que o Senhor bebeu? Vou ler pra vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque você está vendo, a última ceia do Senhor foi antes do Senhor padecer por nós, aqui na face da terra. Porque nesse versículo 16, ele está dizendo que não tomou mais, só quando ele tirar o reino dele da terra. E ele não arrebatou nós ainda, né? Tá prestes, né? Glória a Deus. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino dos céus. Que é o que o Senhor falou. Não, porque vós digo, não a comerei mais. O Senhor prometeu a nós que só ia sentar à mesa, né? Pra cear, quando nós estivéssemos com ele. Ó, comer mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então tomou o cálice, havendo dado graça. Você está vendo? O Senhor bebeu o cálice. O cálice é o vinho, ó. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem toma é nós, né? O vinho e come do corpo, né? Que simboliza o sangue. O pão simboliza o corpo do Senhor. O sangue simboliza o vinho. O vinho simboliza o sangue. Vocês me perdoam quando eu misturo, tá bom? Ó. Falar sobre o vinho, ó. O que é que Jesus falou sobre o vinho, ó? Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide. O fruto da vide, vocês sabem que é o vinho, né? Até que venha o reino de Deus, você está vendo? Até que ele tira o reino dele, você não tocou mais o quê? No cálice, né? Tá muito bem explicado nesses 3 versículos. É Lucas 22, versículo 16 até do versículo 15 até o versículo 18, para você, para explicar o que o Senhor deixou escrito, né? Sobre esse sonho. Aí, ó, agora eu vou para o próximo sonho. Tá apressada, porque eu vou para a igreja, entendeu? Ó, ainda vou me arrumar, vou tomar um banho e me arrumar. Porque eu tava louvando ao Senhor, né? Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, toda adoração, né? Eu amo o Deus de Israel. Ó, eu sonhei que eu tava num canto, era um dia festivo. Nesse canto que eu tava, na minha frente apareceram várias espadas, eles se enfrentando. Eram várias espadas. E cada espada tinha um símbolo do seu país. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam assim, com ódio, uma fúria medonha. E tudo que elas se enfrentavam, glória a Deus, tudo que elas se enfrentavam, eu saí alarmando pra um e pra outro, ninguém que me dá ouvido. Era um dia festivo, meu filho tava lá na festa. Eu cheguei pro meu filho, falei também, ele também não me deu ouvido. Eu saí falando pra um pra outro, saí conversando com as pessoas, ninguém me deu ouvido. E eu me acordei. Quando eu me acordei, aí, né, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Deus Jesus já tinha me mostrado, só que eu não soltei, eu fiquei calada. O Senhor me mostrou em sonho pra me soltar pra vocês. E é o que eu tô soltando pra vocês. Algo que eu vou dizer pra vocês sobre esse sonho: várias espadas se enfrentando, vários países que vão se enfrentar. Porque em cada espada tinha uma carreira de espada
Tinha uma carreira de espada de um lado e uma carreira de espada do outro. E cada espada tinha um símbolo dos seus países. E cada espada tinha um símbolo do seu país. Eu vi claramente o símbolo do Brasil com o símbolo dos Estados Unidos, assim, mesmo no meio da carreira. Tudo de um lado só, mas mesmo no meio. Entendeu? O símbolo do nosso país. Então, o nosso país vai entrar em guerra. Vocês cuidado, viu? Aceita Jesus, começa a se converter a Jesus, porque tudo que Jesus deixa escrito, tudo que Jesus revela aos profetas, acontece, né? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Mas tem alguma coisa para soltar sobre teu sonho aí que tu soltou? Glória a Deus, tem sim. Ó, eu vou soltar para vocês. Vocês me perdoem quando eu tô falando assim bem rápido, né? Porque eu tenho algo para fazer. Ó, passado é já um ai. O primeiro ai que vai acontecer é o arrebatamento da igreja do Senhor tirado da face da terra. Esse é o primeiro ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento ainda vem 2 ai para a face da terra, entendeu? Que é o que? A perseguição aos cristãos e ao que? O que vai ser imposto, né? Para eles fazerem, eu vou ler para vocês aqui. O que é que o segundo ai vai ser o que, ó? E se, eu vou ler para vocês, é a marca da besta que vai ser imposto para todo o povo na face da terra. Se as pessoas receberem, pode ter certeza que ela perdeu a salvação, vai vir para sempre em tormento eterno. Ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou receber o sinal na testa ou na mão, então... Por que vai ser na testa, na mão? Na mão vai ser para vocês pagarem, né? Vocês passarem ali e pagar com o que tiver dentro da mão de vocês, né? Então, e o nome, tem um nome dessa pessoa. Vocês acham que eles vão colocar alguma coisa em vocês que não tem o nome do proprietário? Tem a pessoa que fez, porra, então, vocês vão receber o nome dessa pessoa, entendeu? Ó, também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira. A ira do Senhor vai ser no dia do arrebatamento. Aí essas pessoas vão participar do cálice, mas não vai ser da ira do Senhor, do dia do arrebatamento. Vai ser depois, vocês estão entendendo? Ó, e será atormentado com fogo e enxofre diante do santo anjo, diante do cordeiro, tá vendo? Essas pessoas que receberam a marca da besta na testa, que é para onde vocês entraram, vocês passarem nas portas, vocês vão entrar, se vocês tiverem com a leitura facial. Então, né, vai ser tudo digital, então vocês vão ter que ter alguma coisa para poder vocês passarem nas portas, porque senão as câmeras vão barrar vocês, entendeu? É isso que vai ser imposto, aí vai ter ou na testa ou na mão, né? Então, tem na mão, rapaça também, entendeu? E chega e compra em qualquer canto, né? Ó. Encerrei para vocês aqui, o que é que vai ser imposto, é o que? É o inimigo, ó, preste bem atenção. Olha o que eu vou ler para vocês em Apocalipse, ó. Apocalipse 20 e o versículo 8, ó, é o que ele vai impor para vocês. É a marca da besta. E as pessoas vão aceitar, vão perder a própria salvação, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Você está vendo? É isso que ele vai fazer com as pessoas, entendeu? Marcar as pessoas para reunir elas contra Deus, entendeu? Mas se tu estiver do lado dele, ninguém pode fazer nada, né? Então, sobre essa primeira casa que foi rejeitada, eu vou ler para vocês, glória a Deus. Eu vou ler para vocês, vai ser em Salmo, que eu vou ler para vocês. Foi bem em cima, glória a Deus. Vou ler para vocês em Salmo sobre essa primeira casa, que foi 2 casas rejeitadas. Uma foi o tempo que as 5 virgens loucas, e a outra foi o tempo católico. Por quê? Por causa das idolatrias. Tem os 10 mandamentos. É Êxodo 20, e o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. Os 10 mandamentos que o povo da igreja católica, eles não compram, eles pisam por cima. Ó, e por causa disso, vocês vão ser deixados para trás. Ninguém da igreja católica vai subir. Por causa de quê? Por causa das idolatrias, por causa das vestes, por causa da maquiagem. O que eu falo para a igreja evangélica, eu falo para vocês também. Isso vai impedir de vocês subir para o céu, as idolatrias e a vaidade. Ó, como é que a pessoa vai comparecer perante um Deus, um rei, de qualquer jeito, usando calça? Não, a gente tem que usar vestido, igualmente Jesus nos ordenou, igualmente está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor, que nos criou. Você está vendo? É para dar adoração só a Ele, as pessoas se curvam perante as imagens. Mesmo é do Senhor, mas o Senhor disse que não. Lá nos 10 mandamentos tem dizendo, nem a imagem dele que está no céu, nem a imagem dele pode ter, entendeu? Nem a da mãe dele também, né? Ó,
porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos, tá vendo? Por isso, né? Então, as pessoas o que cantam e rezam para Ave Maria, entendeu? A adoração que é para dar ao Senhor, não dá, entendeu? Ó, deixa eu ler mais um aqui, é Salmo 95, é o que eu tô lendo para vocês. Li o versículo 6 e o versículo 7, sobre essa primeira casa que foi rejeitada por Jesus Cristo, ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. Tá vendo o que é para fazer? As pessoas fazem tudo errado. É para o quê? Celebrar o Senhor com o quê? Com cântico. As pessoas rezam para Ave Maria. As pessoas cantam para Ave Maria, entendeu? Por isso que isso foi rejeitado. E essas pessoas que fazem isso, tem escrito aqui no livro do Apocalipse, elas estão rejeitadas pelo Senhor. Ainda vou terminar outro sonho, tá bom? Assim, só tá as escrituras referentes a outro sonho. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Preste atenção, povo católico, para que vocês não fiquem deserdados do reino do céu por causa das idolatrias. Ó. E fica... É Apocalipse 21, último versículo. Apocalipse 21, a última folha. E o versículo 15 para vocês. Essas pessoas que eu vou ler para vocês estão fora do reino do céu. Principalmente os que estão querendo no tempo católico, ó. Por causa de quê? Por causa das idolatrias, meus amores, por causa da mentira, por causa da prostituição. Tudo isso que as pessoas que praticam nesse salmo, nesse versículo, tá dizendo que ficaram de fora do reino do céu. Por isso que a gente tem que procurar santificação. Hebreu 12, o versículo 14. Jesus disse: quem quiser segue-me após... Peraí. Segue a todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino do céu. É só vocês olharem lá. Se eu tiver lido algum pedacinho errado, tá bom? Mas é desse jeito que tá dizendo. Tá dizendo que a gente é para ter paz um com os outros. E paz, né, que é união, e santificação. Porque senão nós não vamos ver nem o Senhor e nem tampouco o reino, né? Mas a Bíblia tá dizendo que a gente vamos ver, mas não vamos ver o reino do céu. Todo olho verá o Senhor, mas tem pessoas que não vão ver o reino do céu, onde é a morada do Senhor, entendeu? Por causa de quê? Por causa disso, entendeu? Ó, ficarão de fora da onde? Do reino do céu, ó. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas estão fora do reino do céu. Encerra esse versículo pra vocês, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, eu já passei tudinho, glória a Deus. Eu vou ler pra vocês agora o último sobre o quê? Eu não li pra vocês, peraí, deixa eu passar aqui bem rápido. Já passei demais, glória a Deus, me ajuda. Ó, eu não li pra vocês sobre esse outro sonho, o último sonho que eu contei pra vocês sobre essa espada. E eu vou soltar agora pra vocês sobre o que é a vinda do Senhor, ó. Versículo 12, passado é já um ai. Eu não li essa parte pra vocês, eu falei que eu ia explicar essa parte aqui, ó. O que é o primeiro ai passado? Eu vou ler pra vocês ele agora. Porque os outros ai eu já li pra vocês, já expliquei. Agora eu vou ler pra vocês agora o que é o primeiro ai. Ó, o primeiro ai pra vocês, ó. Apocalipse 6 e o versículo 12 até o versículo 17. Ó, é a vinda do Senhor. Ó, e havendo aberto o sexto selo. Você está vendo o primeiro ai, o sexto selo sendo aberto. Não é coisa boa, não. Ó. Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo um grande tremor de terra? Você já sabe que não é coisa boa, né? Morrem muitas pessoas. E o sol tornou-se negro, como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Você está vendo? O sexto selo sendo aberto, o que vai acontecer? Então, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada pelo um vento forte. Esse aqui é o que? O primeiro ai, as estrelas caem do céu, né? Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todas as ilhas e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, esse aqui é o primeiro ai. As coisas vão sair dos seus cantos, os montes e as ilhas, todos vão ser removidos. É o que está escrito no livro do Apocalipse, entendeu? Ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas.
dizendo aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está pedindo para se esconder do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo o rosto do Senhor, ele está vendo com os olhos o rosto do Senhor. Ele está pedindo para se esconder, né, ó. E para fugir da ira do cordeiro irado, né, então. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir, então? É o dia da vinda do Senhor, né? Então, mas entreguei para vocês os sonhos, entreguei para vocês as Santas Escrituras referente ao sonho. Para vocês que não aceitaram Jesus, aceita Jesus e começa a caminhar com o Senhor, não perde o tempo, a oportunidade. Vocês que não foram achados escrito no livro da vida, olha o que é que tem escrito aqui, ó. É Lucas 12 e versículo 8 e versículo 9. Vocês precisam confessar Jesus, lá tem direção. E aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei, o Filho do Homem confessará perante os anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na terra, tu vai ser confessado também quando tu estiver perante ele. Se tu negar, tem no outro versículo, no versículo 9, tem quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E se tu negar, tu não está com o nome no livro do Cordeiro, que é o livro que Jesus fez o sacrifício por nós. E se tu não tiver achado com o nome no livro do Cordeiro, é a sentença que tem para essas pessoas, ó. E aquele que não foi, ó, é Apocalipse 20 e o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas vão para o lago de fogo. Vão ser lançadas lá dentro para todo sempre. Não aceita isso para a tua alma, que Deus não te trouxe para a terra para tu viver sendo atormentado para todo sempre, não. Deus te trouxe para a terra para tu viver do lado dele. Para tu viver do lado dele e tu viver com comunhão com o Senhor, entendeu? Mas não para tu pegar a sentença dessa. Essa sentença é para os anjos caídos, somente para o inimigo, né? Para nós não. O Senhor deseja a nós coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que nossos olhos não viu. Quando a gente vê, a gente se anima, entendeu? Quer dizer, a gente quer já ficar com ele para sempre, né? Então, mas enquanto isso, permaneceis com o Senhor. Se sai desse caminho que o inimigo oferece. O caminho do inimigo é um caminho que não precisa você renunciar a nada. Tudo vocês podem fazer, tudo é lícito, tudo agrada, entendeu? O que? A carne. Agrada o ser humano e entristece o espírito. O espírito é o espírito de quê? O espírito de Deus. Renuncia, aceita Jesus, procura um tempo evangélico. Vocês que me assiste, que vê os meus vídeos, aceita Jesus, procura um tempo evangélico, aceita Jesus. Antes da vinda dele, o sacrifício do Senhor está estendido para todo mundo, entendeu? Mas no dia que ele vir para a terra, esse sacrifício vai ser cancelado. As pessoas que quiserem se salvar, elas vão ter que morrer. Igualmente os 12 discípulos do Senhor, eles não padeceram? Pois então, do mesmo jeito, entendeu? Após o arrebatamento, essas coisas que acontecem nos países por fora, impedimento do evangelho, essas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, a mesma coisa vai ser para todo mundo, mundial, após a vinda de Jesus. O anticristo ainda não se manifestou para fazer isso, porque Jesus ainda não tirou a igreja dele da terra, mas o Senhor está prestes a tirar. E vocês sabem, por causa de quê? Por causa das coisas que estão acontecendo por redor do mundo. Essas pessoas é o quê? Eles falam até que eles querem ser mais do que Deus. Da onde que um homem que anda sobre as águas, uma pessoa que como nós somos as pessoas frágeis, a gente andar em cima das águas, a gente se afoga, entendeu? Então, tem que ter salva-vida. Aí, então, não estou soltando direto para mim, eu estou falando a nossa aparência para uma aparência de um Deus, entendeu? Para aparência de uma pessoa que pode tudo sobre, entendeu? A única coisa que não obedece a Deus é o ser humano, porque se Deus falar com a natureza obedece. Se Deus falar com os animais obedecem. Lá na cova dos leões, Deus manda fechar a boca, os leões fechou a boca, obedeceu, entendeu? Por que o ser humano não quer obedecer a Deus? Por que o ser humano não quer se curvar perante a Deus? Se tudo que Deus fez se curva perante a Ele, para você ver como é tão grande a grandeza dele, do nosso Deus, Deus maravilhoso, entendeu? Não perde tempo, fica do lado do Senhor. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês, eu amo vocês. E Jesus chama todos nós ao arrependimento, a transformação de vida. Não é porque nós somos crentes, não preciso me arrepender não. Só eu pensar nisso, já estou pecando. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus. Todo dia eu peço perdão. A oração do Pai Nosso, se vocês meditarem nela, a gente vai orando, já vai logo pedindo perdão a Deus. Por quê? Se nós orar 3 vezes nós pedimos perdão a Deus. Se nós orar 2 vezes nós pedimos perdão a Deus, entendeu? Todas as orações nossas temos que pedir perdão a Deus, entendeu? Porque o Senhor disse que até com os olhos nós peca. Pois se a gente peca com os olhos, então já sei que nós peca direto, entendeu? Só se nós fosse cego, nós não pecava mais, né? Então, como nós enxerga, então tá repreendido. Bora encerrar esse vídeo pra vocês. Olha, Jesus ama vocês, eu amo vocês. Mas a mensagem do Senhor pra vocês foi entregue. Fui.